alçai a voz, Babó, Jeová Nissi, Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Shalom. Eu levanto a minha voz para ti, Jeová Jireh, Jeová Shalom, Jeová Rafá, Jeová Nissi. Deus de Abrão, Deus de Isaque, Deus de Moisés, Deus de Elias, Aminai alçai a voz, Babó, Jeová Nissi, Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Shalom. Graça e paz, amados. Amém. Deus é bom? Vocês já esqueceram, né? Oh, glória. Em Guiné-Bissau é assim, toda vez que a gente cumprimenta a igreja, a gente fala Deus é bom, a igreja responde o tempo todo, nós falamos o tempo todo, a igreja responde Deus é bom, amém? Deus é bom O tempo todo. o tempo todo, Deus é bom. e a bondade de Deus dura para todos sempre. Aleluia. Por isso nós temos a oportunidade de estar aqui nesta noite, mais uma vez com esta igreja, a fim de louvar, adorar o nome do Senhor e também compartilhar com esta igreja aquilo que o nosso bom Deus tem feito ali no campo missionário em Guiné-Bissau. Aproveitando que os irmãos estão de pé, abra sua Bíblia, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1. Eu louvo a Deus por esta igreja, por esse ministério, a pessoa do seu pastor divino, que caminha conosco em missões. Para quem não nos conhece, vai completar 14 anos que nós fomos enviados a Guiné-Bissau e estamos ali fazendo a obra do Senhor, trabalhando, não brincando de ser missionário, mas trabalhando, ganhando almas para o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos um projeto, que o Senhor tem abençoado, um projeto que tem crescido a cada dia, e hoje nós já temos 21 igrejas implantadas ali em Guiné-Bissau. Hoje nós temos 14 escolas, o projeto CEPEM, a escola CEPEM, são 14 escolas implantadas naquele lugar, mais de 2.000 crianças sendo abençoadas todos os dias e evangelizadas, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Temos 3 clínicas de saúde e uma clínica odontológica, onde nós recebemos voluntários dentistas de uma ONG portuguesa, A Mundo a Sorrir, que tem enviado voluntários ali, tem atendido a população de Guiné-Bissau. Já alcançamos 8 ilhas para a honra e glória do nome do nosso Deus. É assim, irmãos, se nós fazemos a obra missionária. Verdadeiramente não é fácil, não é fácil fazer a obra missionária ali em um país que é totalmente diferente do Brasil, em questão de clima, religião, é totalmente diferente, cultura, língua, nós estamos aqui, nós cantamos um pouquinho em crioulo, mas é crioulo, aí fala bijabó, aí fala balanta, fala pepelo, fala fula, e aquela mistura de língua, e nós estamos ali inseridos, fazendo a obra do Senhor, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, conforme o Senhor tem nos orientado. Minha esposa, missionária Aline, ela não pôde vir, nós chegamos agora, era 4 horas da tarde, quando nós entramos dentro de casa de São Paulo. Então ela ficou ali com o menino, porque amanhã ele tem que ir para a escola, e nós já estamos nos preparando para o regresso, a nossa passagem já está comprada, nós ganhamos a nossa passagem. Graças a Deus. Nossa, é lindo, Pastor, é lindo, quando a gente abre a boca. Eu estou vendo aqui o Walter, o Walter foi uma pessoa que nos abençoou da última vez, antes de vir de férias, da última vez que a gente foi para Guiné-Bissau. O Walter foi uma pessoa usada por Deus aqui, pastor. Glória a Deus. Nós saímos de casa e a gente conversou, eu e minha esposa conversamos, quando eu estava saindo de casa, irmãos,
quem não puder ficar em pé pode se sentar. Eu já vou ler, tá? Eu já vou ler. E eu saí de casa, minha esposa falou assim: a gente precisa preparar e comprar malas. Eu falei: é verdade, mas a gente não tem dinheiro ainda. Deixa a gente fazer a obra, vamos lá, vamos ministrar. E nós chegamos aqui, ministramos, e depois o pastor falou assim: vamos tomar um café? E nós sentamos ali, e naquela conversa ali, o Walter olhou para mim e falou: Silas, o que você está precisando? Hoje, o que você precisa? Eu falei: ô Walter, a gente precisa de tanta coisa, é até difícil a gente falar o que a gente precisa. E ele olhou para mim e falou: você não precisa de mala, não? Eu falei: eu preciso. Irmãos, e eu saí de casa, eu não falei, ele perguntou, o que você precisa? E depois ele falou: você não está precisando de mala, não? Eu falei: tô precisando de mala. Porque eu tinha falado com a minha esposa, nós tínhamos conversado em casa, e aquele foi usado. E nós fomos lá na loja dele, ele foi lá de noite, abriu a loja e falou assim: pode pegar a mala que você quiser. E eu peguei uma, irmãos, todos 5 peguei uma. Ele falou: eu acho que está precisando de 2. Eu tinha falado que eu precisava de 2. E ele deu 2 malas, ele deu mochila, ele deu bolsa para minha esposa, deu mochila para o meu menino. Glória a Deus! Usado por Deus, irmãos. A gente abre a boca, nós abrimos a boca e falamos: a gente precisa começar a se programar para comprar a nossa passagem, porque é muito caro. A gente precisa levantar um recurso. E nós falamos num dia, no outro, um pastor me liga: e aí, quando é que vocês vão voltar? Eu estou aqui em Guiné-Bissau, vim visitar, e vocês não estão aqui, vocês estão fazendo falta, que dia que vocês vão vir? Eu falei: pastor, nós estamos programando aqui no final do ano, mais no finalzinho do ano, nós estamos indo. Ele falou: então pode determinar o dia, eu vou comprar a passagem de vocês. Glória a Deus! E ele comprou, irmãos, quase Maravilha. 20 mil reais. Já pagou, aleluia. E a nossa passagem já está comprada para a gente estar regressando ao campo missionário. É assim que Deus faz. Amém? Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 12. A palavra de Deus nos diz assim, eu vou ler alguns versículos. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Irmãos, Meu Pai. nesse tempo que nós estamos aqui no Brasil, e nós tivemos, como o pastor falou, nós tivemos que ficar um tempo mais prolongado devido à saúde. Saímos de Guiné-Bissau com urgência devido à saúde. Guiné-Bissau não tem, uma medicina avançada como em outros países, Lá, qualquer exame específico que você precisa fazer, você tem que ir para países vizinhos, porque lá em Guiné-Bissau não tem. E nós estávamos numa situação muito difícil e muito preocupados. Viemos ao Brasil e entramos aí para fazer o tratamento rápido, porque eu estava perdendo muito sangue, e
Fomos ali, fizemos algumas consultas, alguns exames, e tive que passar por uma cirurgia, mas em tudo o Senhor cuidou, em tudo o Senhor nos sustentou. Passamos pela cirurgia, tivemos um tempo, né, de recuperação, e agora estamos bem, né, para voltar e fazer a obra do Senhor. Sei que não vou poder fazer mais aquilo que eu fazia na intensidade que eu fazia, né? Mas eu louvo a Deus porque o Senhor nos dá o privilégio de estar voltando e continuar pregando o Evangelho. Porque para quem conhece o nosso trabalho sabe, volta a dizer, a gente não brinca de ser missionário, a gente trabalha, põe a mão na massa, principalmente, né, aonde eu moro, que é na ilha de Uma. Para chegar na minha casa são 9 horas de canoa, no meio do Oceano Atlântico, né? E ali, irmãos, na ilha não se compra nada, tudo é comprado na capital e levado para a ilha. Então quem acompanha o nosso trabalho já viu muitas das vezes eu dentro da água, com um saco de cimento na cabeça, com um saco de cimento nas costas. Já viu a gente caminhando distância de quase 1 quilômetro com um saco de cimento para construir uma igreja, para construir uma escola. A areia, não tem que ligar no depósito e pedir, traz um caminhão de areia. Não, é você que vai no caminho, pega a pá e junta areia e põe na moto e leva até a construção. Então a gente não brinca. Quem conhece o nosso trabalho sabe que a gente não brinca, a gente trabalha mesmo, né? E é por isso que hoje nós já alcançamos 8 ilhas, é por isso que hoje nós temos 21 igrejas implantadas, é por isso que são 14 escolas construídas, é por isso que hoje, antigamente era 5% a população cristã de Guiné-Bissau, hoje já são 18 para 19%, é por isso que o Evangelho está crescendo naquele país, porque nós não brincamos de fazer a obra missionária. Nós estamos ali verdadeiramente para conquistar almas para o reino de Deus e fazer com que o Evangelho de Jesus Cristo mude toda uma circunstância, toda uma situação, mude por completo a vida de alguém. Nós não só anunciamos, né, ou só oferecemos, nós vemos o Evangelho transformar a perspectiva de alguém. Eu fico analisando quando Pedro e João estão indo ao templo e aquele homem paralítico está ali, ele está pedindo uma esmola, né? Quantas pessoas passaram e deram ele uma esmola, ofereceram algo para ele, mas não tirou ele daquela situação. Mas quando alguém cheio do Espírito Santo, ele entra no caminho de alguém, ele muda toda a situação, porque é isso que o Senhor quer, é isso que Jesus faz. É por isso que quando o paralítico olha, talvez Pedro tivesse alguma moeda, talvez tivesse algo para entregar, mas ele fala, olha, eu não tenho ouro nem prata, porque eu sei que se eu te der ouro e prata, amanhã você vai estar no mesmo lugar, mas aquilo que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda. E aquele homem saiu daquela situação. Aquele homem teve o prazer de adentrar no templo. Ele teve o prazer de adentrar naquele lugar. Por quê? Porque como coxa ele não podia entrar, mas agora andando ele entra no templo para adorar a Deus. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos pregando o Evangelho e tendo o privilégio de ver o Evangelho transformar a vida de alguém. Só para os irmãos saberem, né? A gente ajuda muitas pessoas, muitos jovens. E hoje, irmãos, na nossa missão, jovens que nasceram sem perspectiva de vida, de ter uma vida ali de cerimônias, de rituais satânicos. Pessoas que nasceram com uma possibilidade de viver uma vida ali escravizada pelo diabo, hoje são totalmente libertas pelo poder do Evangelho. E tem mais. Hoje nós temos na nossa missão jovens que cresceram conosco e hoje são formados em medicina, são formados em pedagogia, são formados em advocacia, são formados em enfermagem, tudo porque a nossa missão trouxe o Evangelho e o Senhor traz um recurso e nós podemos ajudar esses jovens. Agora, algo que é interessante.
porque aqui no início nós recebemos uma ministração muito poderosa sobre o doar, sobre fazer algo pelo próximo, sobre abençoar pessoas, sobre ajudar pessoas, e crer que para nós não vai faltar. Sabe, irmãos, um objetivo que nós temos, todos que estão sendo formados em advocacia, em enfermagem, em medicina, o único objetivo não é ganhar dinheiro, não é poder trabalhar e ter dinheiro no bolso, é para servir pessoas, é para servir pessoas, é para voltar de onde saiu, na ilha de onde saiu, e voltar e servir as pessoas, e ajudar as pessoas, e abençoar as pessoas. Esse é o nosso objetivo. É por isso, irmãos, que quando a gente começa a estudar e ver a vida dos apóstolos, irmãos, algo que nós precisamos entender. Às vezes a gente lê a palavra de Deus e a gente não consegue compreender aquilo que Jesus está dizendo, aquilo que a palavra de Deus está nos ensinando. Às vezes a gente pega algo e aquilo ali afaga o nosso ego, afaga o nosso orgulho, e a gente pega naquilo ali, vai atrás daquilo ali, mas não é o que verdadeiramente Jesus está dizendo. Nós estamos esse tempo aqui no Brasil e a gente participa de muitos cultos, muitos congressos, e nós às vezes ficamos preocupados, porque nós vemos em cultos, em congressos, igrejas que se enchem, lotam e tem aquele mover do Espírito muitas das vezes, mas quando sai porta para fora não há mudança. Meu Deus. Isso é perigoso. É verdade. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus vai dizer sim. Jesus falou: olha, fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. O Espírito Santo, a promessa que eu fiz, ela vai se cumprir. Ele vai descer sobre vocês. Mas qual é o objetivo? Tem muita gente participando de congresso, participando de culto e querendo ser cheio do Espírito, mas com qual objetivo? Qual é a razão? Qual é o motivo de ser cheio do Espírito? Porque o próprio Jesus vai dizer: serão cheios do Espírito para serem minhas testemunhas. É para ser testemunha. E esse ser cheio do Espírito Santo é para quê? Para testemunhar. E se a gente for olhar, irmãos, esse testemunha é ser mártires. Esse Espírito Santo que desce sobre nós nos capacita a quê? A renunciar à nossa própria vida por amor do Evangelho. Esse Espírito que desce sobre nós, ele nos capacita a renunciar o nosso eu, o nosso ego, o nosso orgulho, o nosso desejo, para sermos testemunhas de Jesus Cristo. Esse Espírito Santo, ele nos capacita até mesmo a estar dispostos a morrer por amor desse Evangelho. Quando a gente compartilha, muitas das vezes, o que a gente passa ali em Guiné-Bissau, em meio ao mar, em meio aos naufrágios, em meio às tempestades, alguém olha e fala: uau, não é sobre nós, é sobre Ele, é sobre a capacitação do Espírito Santo que está sobre nós. Porque se fosse olhar o Silas não queria voltar, se fosse olhar a Aline, não voltaria, mas o Espírito Santo nos impulsiona e nos leva a este lugar. Ele nos faz voltar àquele lugar. Por quê? Porque é esse Espírito Santo que tem nos capacitado a enfrentar 9 horas de viagem. É esse Espírito Santo que tem nos capacitado a muitas das vezes dormir no mar, por causa que não deu para chegar na ilha, por causa de uma tempestade. É esse Espírito Santo que nos capacita muitas das vezes ficar ali naquele balanço 14, 15 horas, e pessoas gritando, e pessoas chorando, e pessoas olhando para você, dizendo: chama Jesus, e a gente tirando a água da canoa. Muitas das vezes ali é o Espírito Santo quem tem nos capacitado, porque nós entendemos, escute, esse ambiente aqui, ó, aleluia, quando a gente se une nesse ambiente aqui
e a presença do Senhor desce, e a presença do Senhor vem, como nós podemos senti-la aqui nesta noite. O objetivo é te capacitar a sair porta fora e testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo. Não é um simples ambiente de festa, de atividade qualquer, não é. Porque sempre vai ter alguém no caminho sangrando, chorando, esperando alguém passar e prestar socorro. Aqui é o lugar de você receber azeite, receber bálsamo. Aqui é o lugar de você receber ataduras, para quando você sair fora e ver alguém passando fome, alguém necessitado, alguém sangrando à beira da estrada, você não fazer como um sacerdote, você não fazer como um levita, mas você fazer como um bom samaritano, chegar e curar as feridas, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Aqui é o lugar da gente receber para dar lá fora. É por isso, irmãos, que eu falo nessa peregrinação que estamos aqui. Nós precisamos caminhar segurando tudo com mão leve, com mão leve. Sabe, irmãos, não é pecado, não é errado você orar e dizer: Senhor, eu quero uma casa melhor, Senhor, eu quero um carro melhor. Não é errado, não é pecado. E eu posso dizer com certeza: Deus dá, Ele dá, conforme a necessidade, Ele dá. Mas o nosso coração não pode estar nessas coisas. A gente pode até receber, mas a gente precisa caminhar com mãos leves, porque o mesmo Deus que dá, Ele pode falar: me entrega de volta. E a gente tem que estar disposto a falar: aqui, ó, é do Senhor, foi o Senhor que me deu, então eu entrego, está nas tuas mãos. Ele pode pedir de volta, e a gente tem que estar disposto a entregar. Sabe, irmãos, quando a gente aprende a caminhar desta forma, segurando tudo com mãos leves, vivendo a dependência do Senhor, não há lugar melhor para se estar do que este, porque Deus, Ele cuida da gente no detalhe. É verdade, Senhor. Irmãos, é detalhe. Talvez para alguém foi muito simples, mas imagina você falar algo em casa e você chegar no lugar, alguém falar com você: o que você está precisando? É mala que você está precisando, eu vou te dar mala. Sabe, irmão, talvez para alguém é simples, mas para nós é o cuidado de Deus no detalhe. Pastor, a gente não pode abrir a boca e Deus faz. Esses dias eu saí para ir numa igreja e eu conversei com a minha esposa: amor, a geladeira está vazia, a despensa está vazia, a gente precisa fazer uma compra. Ela falou: vamos esperar, quando entrar uma oferta a gente faz a compra. Eu cheguei na igreja e eu ministrei: irmãos, a gente não compartilha das necessidades, a gente fala com o Pai, é com Deus que a gente conversa. Eu e ela conversando e falando com Deus: Deus, a gente precisa, o Senhor sabe, manda o recurso, manda a oferta, manda a contribuição. E eu chego na igreja e ministro, irmãos, não falo nada. E quando acabo de ministrar, eu saio e alguém chega para mim: Silas, enquanto você estiver aqui no Brasil, eu vou suprir a sua geladeira de carne. Eu vou te dar carne todo dia para você e sua família comer. Irmãos, na segunda-feira eu passei uma sacola e graças a Deus Ele não me deu peixe, aleluia. Ele não me deu peixe, eu não ia comer peixe não, mas me deu uma sacola de carne, encheu a geladeira só de carne. Quem faz isso, irmãos? É Deus, é o Senhor. Quando eu olho, irmãos, esse texto de Paulo, alguém preso, encarcerado, talvez com as costas feridas, açoitado, e ele está dizendo: olha, eu sei que aquilo que me aconteceu, ao invés de me entristecer, ao invés de me fazer querer parar, eu sei que tem contribuído para o progresso do Evangelho. Sabe, eu estou aqui encarcerado, eu estou preso, mas eu fiz com que todos que fazem parte da guarda do palácio ouvissem o Evangelho de Jesus Cristo. Talvez vocês estão pensando que eu, aprisionado, estou deprimido, estou triste, mas não, eu entendo que aonde o Senhor me permite estar, que seja em lugar de dificuldade, que seja em lugar
lugar de bonança. O objetivo é fazer com que o nome dele seja conhecido. Então eu não me entristeço, eu prego o Evangelho de Jesus Cristo. E eu estou entendendo que, por causa da minha prisão, porque talvez a igreja pensou, ixi, agora Paulo vai negar Jesus, e agora ele está preso, ele vai parar de falar de Jesus, ele vai rejeitar o Evangelho de Jesus. Eu sei que por causa da minha prisão, e todos vendo que eu permaneço fiel ao Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho tem sido pregado com mais intensidade. As pessoas estão olhando para a minha prisão e estão tendo mais determinação ao pregar o Evangelho, porque eu não neguei a Cristo. E Paulo ele vai dizer, olha, tem gente que está pregando porque está querendo fazer com que eu tenha inveja. E Paulo, o que você mais gosta de fazer, o que você mais fez na sua vida? Viagens pregando o Evangelho, implantando igrejas. Agora você está preso, você não pode fazer, então eu vou fazer, querendo causar inveja em mim. O que me importa? O importante é que o Evangelho seja pregado, anunciado. Não importa qual é o motivo, não importa qual é a intenção deles, o importante é que o Evangelho seja pregado. Sabe, irmãos, isso me mostra maturidade cristã, sinceridade ao fazer algo na obra do Senhor, no reino de Deus. Paulo não está preocupado em discussões, em picuinhas, em divisões. Paulo está preocupado que o nome de Jesus Cristo seja conhecido, e é isto que nós precisamos fazer, irmãos. Nós não podemos viver nesta terra preocupados com placa, preocupados com coisas, mas precisamos viver nesta terra preocupado em fazer com que o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja conhecido. Nós estamos ali, irmãos, e a gente não se preocupa com placa. A gente está pregando o Evangelho. Nós fomos em uma ilha, sabe, pastor? Chegamos em uma ilha do lado da ilha de Huracán. A gente não tem missão lá, porque já tinha um missionário, já tinha entrado lá. E esse missionário, irmãos, ele vai na ilha uma vez no ano. Uma vez no ano. Uma vez no ano. E tem um obreiro nativo, um obreiro, irmãos, muito bom de trabalho. Trabalha. E ele andava, irmãos, distância a pé para pregar o Evangelho nas outras aldeias. Nós chegamos para visitar, porque nós fomos levar ali o gênero, né, a merenda escolar para as escolas do estado que estavam ali. E quando eu cheguei na missão, eu falei, pastor José, isso não pode acontecer. Que isso, pastor? Como é que pode? A pessoa está vivendo lá na capital e vem aqui uma vez no ano e não dá um suporte para o obreiro que está aqui trabalhando. Como é que é isso, pastor? E o pastor José falou assim, não vamos esforçar, a gente vai mudar a história disso aqui, sabe? A gente, sem se preocupar se era o nosso nome ou se não era, se era a nossa missão ou se não era, nós ajudamos o obreiro a ter o transporte dele para ele visitar as aldeias mais rápido, para ele chegar, para ele ter recursos, sabe? Quantas vezes ele ligou, pastor, estou passando dificuldade, e a gente ia lá e ofertava, dava arroz, dava as coisas para apoiar, irmãos, porque não nos importa qual é o nome que vai ser dito, não importa se é a missão do pastor José ou se é a missão do pastor Silas, não importa. O importante é que o Evangelho seja pregado, o importante é que o Evangelho seja anunciado. É isso que Paulo está dizendo. Tem gente que está olhando para mim preso e está tentando fazer com que eu me sinta mal, com que eu sinta inveja, mas o que me importa? O importante é que o nome de Jesus Cristo está sendo anunciado, está sendo pregado. Ei, querido, quando você sair, não se preocupe com o nome, com o seu nome, com a placa, se é ou se não é, não se preocupe, mas se preocupe com uma coisa: fazer com que o nome de Jesus seja glorificado, fazer com que o nome de Jesus seja engrandecido, fazer com que o nome de Jesus seja conhecido. Talvez passe em um lugar e fale, não vou falar porque aqui perto tem essa igreja, não é a minha igreja, mas não importa se ele vai para uma igreja ou se ele vai para outra, o importante é que Jesus está sendo anunciado, e lá para onde nós estamos
a vida de Paulo preso. E essa carta é conhecida como a carta da felicidade. Paulo escreve a carta da felicidade, mas preso, acorrentado. E Paulo vai dizer, irmãos: eu sei que em tudo o nome de Jesus Cristo será engrandecido mais uma vez, seja pela vida ou seja pela morte. Mas uma coisa é certa: o nome dele será engrandecido. E Paulo vai dizer, irmãos, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É isso que o Espírito Santo, irmãos, ele faz em nós. É isso que o Espírito Santo precisa agir em nós. É isso que o Espírito Santo precisa ter a liberdade de fazer em nós. É a gente entender que enquanto estamos vivendo, o viver é Cristo. E se por um acaso vier a morte, o morrer é lucro. Mas uma coisa é certa: o nome de Jesus Cristo, através das nossas vidas, vai ser glorificado, vai ser adorado, vai ser engrandecido, vai ser conhecido. Por quê? Porque nós estamos preocupados em fazer com que o nome dele seja glorificado e conhecido. Nós precisamos, irmãos, entender que esse ambiente onde nós estamos aqui nesta noite é um lugar onde nós sim recebemos poder, recebemos autoridade, onde nós somos cheios do poder e da autoridade do Espírito Santo. Mas não é para vir um outro culto aqui de novo, para estar outro domingo aqui de novo. Não é. Quanto mais eu recebo aqui, mais eu sou impulsionado a falar lá fora. Quanto mais eu sou cheio aqui, mais eu tenho para derramar lá fora. Quanto mais unção eu recebo aqui, mais eu sou impulsionado por esse Espírito Santo a fazer a obra do Senhor, a proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Mais eu sou impulsionado pelo Espírito Santo a caminhar, segurando aquilo que Deus me dá com mãos leves. Jesus, sabe? A gente vê, muitas das vezes, pessoas que dizem: Silas, a gente vai caminhar com você, e a gente vai te ajudar, te abençoar, nós vamos ofertar na sua vida. E às vezes, irmãos, é gente que tem muita condição e nunca faz, nunca consegue. Sabe por quê, irmãos? Está tão apegado às coisas dessa vida e não sabe que aquilo que o Senhor dá é para fazer com que o nome dele seja glorificado. Não entende, irmãos, que quanto mais eu semeio na obra, glória, mais eu colho, aleluia. Quanto mais eu oferto, quanto mais eu dou, quanto mais eu me dou, mais o Senhor, ele cuida. E é nos detalhes, irmãos, mais o Senhor, ele provê, mais o Senhor realiza. Eu tento ensinar isso para o meu filho, sabe por quê, irmãos? Porque às vezes é difícil ele entender. Eu falo: filho, quanto mais você se doar à obra do Senhor, Deus vai cuidar dos seus sonhos, Deus vai cuidar de você. Uma vez, irmão, saindo de Guiné-Bissau, a gente estava vindo de férias, e eu chamei ele e falei: nós estamos indo de férias, vai e dá todos os seus brinquedos. Papai, mas a gente vai voltar, dá tudo, porque se você der tudo, quando você chegar no Brasil, Deus vai te dar tudo aquilo que você quiser, ele vai te dar. Meu Deus. É, papai? É. E ele pegou, irmãos, aquele monte de brinquedo, levou para a varanda, chamou os amiguinhos dele, tudo, irmãos, aquele tanto de menino. Pode pegar o que vocês quiserem. Cada um levava um brinquedo. E os meninos ficou muito felizes. Ele ficou sem nada. E quando nós chegamos no Brasil, pouco tempo que estávamos aqui no Brasil, nós entramos em uma lojinha para cumprimentar a dona da loja, que era uma amiga. E nós cumprimentamos. E ele pegou um brinquedinho, ficou com o brinquedinho olhando para mim. Eu falei: guarda isso aí, não tem dinheiro não. Guarda isso aí. E ele olhou e guardou o brinquedo, né? E sem a dona perceber, porque senão, né, vai querer dar, então, não, guarda isso aí. Então, guardou, irmãos. E nós fomos para o culto à noite. Essa senhora, irmãos, ela não é da nossa igreja, ela não estava no culto,
Não passou ninguém lá da nossa igreja, sabe? E aí nós chegamos no culto à noite, foi a nossa recepção. O departamento infantil chegou com um presentinho embrulhado e entregou na mão dele. Irmãos, quando ele abriu o presentinho, o brinquedo que ele pegou naquela loja, a cor, o brinquedo, era tudo a mesma coisa. Ele olhou para mim e falou: papai, eu entendi, eu dei, o Senhor está me dando. Eu falei: é isso mesmo, meu filho, caminhe com isso, tenha isso no seu coração. Hoje, irmãos, o Pedro é totalmente aberto, ele dá tudo, sabe? Ele não é aquela criança. Meu pai, esses dias a gente estava lá, ele estava com 3 carrinhos, e meu pai dá assim: nossa, que carrinho legal, eu vou comprar um para me pôr na minha estante lá, no meu quarto. E ele falou: vovô, pega, pode ficar. Não, vovô, pega 2, põe lá. Mas Pedro, você vai ficar sem, não tem problema não, vovô, depois o papai do céu me dá outro. Entregou, irmãos, e deu. Meu pai ficou assustado, admirado, porque não é aquela criança de reter, sabe por quê? Porque nós entendemos que quanto mais a gente caminha de mão aberta, mais o Senhor, Ele cuida dos nossos sonhos, mais o Senhor, Ele cuida dos nossos projetos, mais o Senhor realiza sonhos que nós temos, irmãos. Esses dias nós fomos em um lugar e ele falou: papai, eu quero andar de tirolesa. Eu falei: não tem dinheiro não, menino, não dá. E ele saiu com lágrimas nos olhos. Quando ele entrou dentro do carro, eu orei a Deus. Falei: Deus, o Senhor conhece o coração do Pedro. O Senhor sabe que ele está querendo andar nisso. Ele tem um sonho. O Senhor pode fazer. Não tem agora, mas o Senhor pode fazer. Irmãos, eu acabei de fechar a boca. Alguém me liga: Silas, eu não sei o que está acontecendo aí. Eu estou te mandando uma ofertinha aí, ó. É o valor que Deus mandou. E é justamente o valor para ele andar na tirolesa. Quem faz isso, irmão? É Deus. É Deus que cuida. Mas sabe por quê, irmãos? Não importa o que passa conosco, o importante é fazer com que o nome de Jesus seja glorificado. Não importa as dificuldades, irmãos, porque são muitas dificuldades em fazer a obra do Senhor, em pregar o Evangelho do Senhor em Guiné-Bissau. São muitas lutas e guerras espirituais que nós enfrentamos de noites sem dormir, por causa da guerra espiritual. Lutar com o diabo a noite inteira, e a sua esposa ali do lado sem dormir também, porque ela está vendo que você está em guerra, e ela fica ali a noite inteira clamando: Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem... E a noite inteira. Não é fácil, mas o que importa é fazer com que o nome do Senhor seja conhecido. Não é fácil enfrentar situações, irmãos, que nos fazem chorar, porque a gente não é acostumado. Escute isso. Nós estamos levantando lá o projeto Dorcas. Qual é o projeto Dorcas? Ou para que vai funcionar o projeto Dorcas? Guiné-Bissau, irmãos, a maioria é islâmica. A maioria são muçulmanos. E na cultura islâmica, a mulher está grávida, não sabe o que vai ganhar. Porque lá não tem esse negócio de fazer ultrassom, não. Nasceu, descobre, é menino ou menina, né? Nasceu, é menina, é menina. Já veio uma pessoa de 50, 60, 70 anos e compra. É menina, eu pago por ela. Quando ela completar 12, 13 anos, eu venho buscar. Para quê? Para ser minha mulher. E eles pagam, sabe? Quantas vezes, irmãos, isso não é fácil. Você está dentro de uma missão e você vê meninas entrando dentro da missão em lágrimas, dizendo: pastor, me ajuda. E não é da nossa igreja, talvez é de outra igreja, talvez nem crente é, mas dizendo: pastor, me ajuda, eu não quero ir, chegou a minha idade para ir, eu não quero ir, pastor, o que eu vou fazer? A gente não tinha recurso, não tinha lugar para colocar essas meninas, e você orar, pedir Deus misericórdia, mas ter que despedir aquela menina, sem nada, sem uma solução. E você vê no outro dia a menina indo com um homem de 70 anos, um monstro, e depois de um mês, você ouvir que aquela menina morreu. Por quê? Porque o corpo dela não estava preparado para aquilo, gente. Não estava. E o Senhor nos direcionou para a gente levantar o projeto Dorcas.
onde nós teremos agora o espaço para receber essas meninas. Aleluia. Sem importar se é ou se não é da nossa igreja, se é ou se não é crente. Mas uma coisa é certa: fazer com que o Evangelho de Jesus Cristo seja anunciado e receber essas meninas. Nós já temos dois casos na nossa missão, que a gente levou uma para a Ilha de Muno para morar conosco, e a outra mora dentro da missão da capital, porque fugiram não só disso, mas também da cerimônia. Porque quando a menina não quer ir para a cerimônia, a família rejeita, a família expulsa. Sabe, nós temos uma menina lá, irmãos, que chegou a época dela ir para a cerimônia e ela falou: gente, eu não vou. Cerimônia espiritual. Rituais satânicos. E chegou a época que o pai chamou, a mãe chamou: Santa, você tem que ir. Falou: gente, eu não vou, sou crente, batizada, eu não vou. Santa, se você não for fazer o ritual, o diabo vai matar a nossa família inteira. Eu morro, sua mãe morre, seus irmãos morrem, seus tios, todo mundo vai morrer, Santa. O Evangelho, ele transforma. E a palavra dela para a família foi: se vocês não quiserem morrer, venham vocês para Jesus, porque Jesus é poderoso para libertar e guardar vocês. Agora, eu não vou fazer cerimônia. E foi uma luta, irmãos, guerra, perseguição, mas nós conseguimos a guarda da Santa na justiça e levamos ela para a Ilha de Muno. A Santa, ela chora com a missionária Aline muitas das vezes, com saudade do pai, da mãe, dos irmãos, mas ela fala: eu sinto falta, mas eu não vou para trás. Eu quero é Cristo, eu quero é Jesus. E está fazendo um trabalho espetacular na Ilha de Muno. Mas por que, irmãos? Por causa desse Evangelho que transforma, por causa desse Evangelho que é poderoso. Nós precisamos, irmãos, entender e viver caminhando neste mundo com essa certeza. E escute, nós somos peregrinos aqui na terra. Aquilo que o Senhor tem nos dado, aquilo que o Senhor tem aberto portas de trabalho, de provisão, nós precisamos entender que o nosso objetivo é compartilhar. Às vezes a gente fica com medo de compartilhar, não compartilha, com medo de ter falta, de não ter, e quanto mais a gente não compartilha, mais sem a gente perceber, vai faltando, mas quando a gente começa a caminhar com mãos leves, pegando tudo com mãos leves, compartilhando com o nosso próximo, cuidando daqueles que estão sangrando em meio ao caminho, o Senhor, Ele sempre provê, aleluia. E eu não estou falando de prosperidade, mas Ele provê aquilo que nós precisamos diariamente, não vai faltar. E quanto mais eu compartilhar, mais o Senhor vai olhar a sinceridade do meu coração e sonhos, projetos que eu coloco diante dele. O Senhor vai abrindo portas, e quando a gente assusta, aconteceu. É verdade. E a gente não perde o foco, é simplesmente porque eu estou compartilhando. Coloque sobre os seus pés, eu quero orar pela sua vida. O guineense, escute isso, o guineense, ele não tem um móvel dentro de casa, não tem. A casa dele é simplesmente para dormir, e às vezes não é nem uma cama, é um lugar mais elevado, feito de lama, eu não vou nem falar colchão, uma espuma batida em cima daquilo ali. Se a pessoa tem condição de comprar espuma, se não tem, ela pega sacos de arroz e costura e enche aquele saco de arroz de palha, põe palha ali, coloca para dormir, mas não tem um móvel. A cozinha deles do lado de fora, ele não te recebe dentro de casa. Por quê? Porque não tem um móvel. Às vezes é um banquinho na varanda de madeira, lavrado de pau, eles mesmos lavam. É aquele banquinho que está na varanda e ele te recebe ali na varanda. Não é costume, não é cultura do guineense te receber dentro de casa, tá? Cozinha no chão, panela ali, 3
tijolinho de lâmpada, panela em cima e cozinha o tempo todo ali. Não tem muita coisa. O trabalho deles é para comprar arroz. A plantação deles é arroz. Porque consome muito arroz. Porque não tem outra coisa, irmãos. Não tem um feijão, não tem uma verdurinha, não tem uma carne, não tem, é arroz e peixe. É arroz e peixe. Quando eu falo, irmãos, a nossa missão, se eu juntar a missão de Formosa e Capital, que são as maiores, quando eu falo a quantidade de arroz, as pessoas assustam, mas são mais de 400 quilos de arroz por mês. Mais de 400 quilos de arroz por mês. Por quê? Porque o nosso consumo é arroz, a gente come muito arroz, porque não tem outras coisas. Mas algo que é lindo no guineense, não tem, pastor, ele não tem. E às vezes é uma refeição no dia, e é só aquela refeição que vai ter para a família inteira. Mas todo mundo que passar na varanda dele, porque lá não tem muro, irmãos, é a estrada ali, a varanda está aqui, então todo mundo que está passando está vendo. Todo mundo que passar, ele vai falar: Pinocume, Pinocume, vem comer, come com a gente. Mas é só essa refeição que você tem, não interessa, eu quero compartilhar com você, vem comer comigo. Sabe, às vezes, irmãos, a gente chega porque é desfeita. Você não pode desfazer, você tem que comer. E às vezes você olha e fala: Jesus, não vai ter mais nada para ele comer. E às vezes, pela quantidade de pessoas que está, cada quem pega uma mão de comida e põe na boca e vai embora. E aí acabou. No outro dia, só com aquela mão de comida, ele vai comer no outro dia de novo, naquele horário. E sabe algo que nós aprendemos? É que não importa se eu vou ter ou se eu não vou ter, se eu vou ficar ou se eu não vou ficar com fome. O que importa é eu poder compartilhar com o meu próximo. Todo mundo come, todo mundo come, todo mundo participa. Às vezes a gente está aqui, a gente tem muito, reclama do muito que a gente tem e não compartilha com ninguém. Mas eu louvo a Deus, porque tem 14 anos que eu estou aprendendo com o guineense. Mesmo não tendo, ele está pronto a compartilhar. Mesmo sem saber se amanhã eu vou ter ou não vou ter o arroz para comer, mas ele está pronto a compartilhar. Todo mundo que chegar vai comer, nem que seja uma mão de arroz, mas vai comer e vai embora. E muitas das vezes a gente não compartilha o que a gente tem. Isto é evangelho. Isto é evangelho. Isto é entender aquilo que Jesus nos ensina. Isto é evangelho. Ame o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quando você oferta na obra missionária, você está amando o seu próximo, porque você possibilita. Porque, irmãos, todos nós somos missionários. Todos. O ID não é para o Silas, não é para o pastor divino, não é para o ministério. O ID é para mim, é para você. Todos somos responsáveis em cumprir o ID do Senhor. Agora sim, tem chamado específico, porque viver e ser inserido em outra cultura não é para qualquer um. Suportar o que a gente suporta não é para qualquer um. Nós já tivemos casais lá que ficaram 2 anos e voltaram, e chegaram diante da igreja e falaram: nós não damos conta. Aquilo que eles fazem lá, a gente não dá conta de viver daquela forma. Por isso a gente voltou, porque é chamado específico. Então, quando você contribui, você possibilita, amando o seu próximo, pessoas que estão totalmente escravizadas pelo diabo, ao ouvirem o Evangelho de Jesus Cristo. Sabe, irmãos, escute, é privilégio. Que é privilégio. O Silas e a Aline e o Pedro são privilegiados de poder fazer missões. Você é privilegiado quando você oferta, é privilégio.
é privilégio. Nós precisamos entender isso, porque missões não é dinheiro, não é finança. Missões é provisão, aleluia. Glória a Deus. Missões é provisão, aleluia. Nós não caminhamos confiantes em homens, confiantes em ministério, não. Nós confiamos no dono da obra. É por isso que eu estou dizendo, quando você oferta, você é privilegiado em poder ofertar alguma coisa. É privilégio, porque se Deus quiser, esse é o Deus que nós servimos. Se Deus quiser, Ele faz brotar ouro do chão, Ele faz brotar prata da terra, Ele faz brotar dinheiro do chão. Ele pode fazer, mas Ele te dá o privilégio de poder contribuir. Quando você ora, Ele te dá o privilégio de fazer parte em oração. E quando você sai, Ele te dá o privilégio de você olhar o próximo e amá-lo como a ti mesmo, obedecendo aquilo que Ele manda. Amém? Feche os seus olhos. Nós vamos orar. Eu quero orar por você. E como o pastor Divino disse, nós temos esses pãezinhos de mel. Não estou vendendo nada. Eu falei da outra vez, a gente não vende. Dá uma oferta de R$5 para missões lá. E eu vou te dar um pãozinho de mel. Se você falar, pastor, não tem, eu vou te dar um pão de mel mesmo. Porque eu não estou vendendo. Eu vou te dar um pão de mel. A gente te chama a ser parte dessa missão ofertando com R$5 lá no pãozinho de mel. Amém? Feche os seus olhos. Pai, eu oro, Senhor. E eu coloco essa vida que está diante do Senhor nesta noite. Esse coração, Pai, que às vezes queimou por missões e não queima mais. E às vezes queima por missões, Senhor, mas ainda não se desprendeu das coisas dessa vida para cumprir verdadeiramente o ID do Senhor. Pai, eu oro por esse coração que não está queimando por missões porque ainda não entendeu o que é a obra missionária, o que é o mandamento do Senhor. Eu oro por esse coração também, pedindo ao Senhor, ó Pai, que faça queimar, Senhor, nesse coração a chama missionária, Pai, trazendo, Senhor, a visão do reino dos céus, fazendo, ó Pai, o entendimento de todos, ó Pai, daquilo que o Senhor tem para, ó Deus, realizar na vida de cada um, quando nós cumprirmos aquilo que é o Teu mandamento. Pai, capacita o Teu Filho nesta noite a cumprir e obedecer o ID do Senhor. Pai, nos capacite, Senhor, nos enchendo aqui, Senhor, para transbordarmos, ó Pai, lá fora e oferecermos aquilo que estamos recebendo aqui dentro, ó Pai, doarmos, ó Deus, nos derramarmos, ó Pai, ao nosso próximo, aquele que está sangrando à beira do caminho. Nos ajude, Senhor, a curar essa pessoa, que está sangrando no caminho, Senhor, para que o Teu nome em tudo seja glorificado e adorado. É a nossa oração aqui nesta noite, em nome de Jesus.